Hello everyone, how are you doing? Eu gostaria de falar hoje sobre o meu trabalho de Accent Addition e apresentar um pouco quais são as técnicas que se usam, quais são os conceitos por detrás, quais são os objetivos e os benefícios de quem faz esse treinamento. Eu espero que você fique aqui comigo e assista o vídeo. Vamos lá? Hello! Eu sou Jamile Weber e eu sou treinadora de sotaques. Esse termo, Accent Addition, ele não tem exatamente uma tradução muito correta, muito certa ou muito pronta no português. Então se fala algo como incorporação de sotaque. Antigamente se falava redução de sotaque ou accent reduction. Hoje em dia já não se fala mais porque tem uma carga negativa nisso. Mas a incorporação de sotaque tem a ideia por trás de como você pode ter um sotaque que reflita a realidade dos sons da língua inglesa, no caso do meu treinamento. E a questão básica que tem por trás disso é que a fala ela é sonora e a palavra ela é escrita. E a língua inglesa, quando você escreve ela e você for ler, o que está escrito não reflete o som que vai ser emitido. E isso causa muitas vezes muito desconforto para os estudantes da língua inglesa. Porque eles precisam meio que ficar inventando, criando, ou pensando qual exatamente é o som daquilo que eles estão falando. Então assim, o princípio básico do Accent Addition é criar ou dar ao inglês a reprodução dos sons da língua. E não ter no cérebro as palavras e ficar fazendo uma leitura dessas palavras enquanto se fala. Essas duas coisas nunca vão se encontrar. Bom, eu queria então falar sobre como é feito o treinamento. Quais são as fases, digamos assim, do treinamento? A primeira parte é pronúncia. A segunda é o ritmo. E a terceira é a entonação. Eu quero falar um pouco de cada uma delas. A pronúncia tem a ver com a fisicalidade do movimento. Ou seja, como o som, como ele é produzido, como ele é articulado dentro da boca, como que ele é performado, digamos assim. E essa fisicalidade, ela precisa ter uma produção consciente dos sons. E ela, pela repetição, ela se torna inconsciente. Então você começa a produzir os sons, com o tempo, de uma forma inconsciente. E quando ele é inconsciente, obviamente, ele é natural. A segunda parte do treinamento é o ritmo. E o ritmo do inglês ele é diferente, por exemplo, da língua portuguesa. Em inglês, os sons ele se estende e se reduz, ele se estende e se reduz. Isso é muito importante porque durante toda a produção da fala há esse vai e vem da língua. E dentro disso tem um conceito também que às vezes a gente, quando está aprendendo a língua inglesa, não se dá conta que o inglês é uma língua rítmica e o português é uma língua silábica. Ou seja, quando nós estamos falando em português, nós falamos praticamente todas as sílabas da palavra, usando uma tônica na palavra ou na frase, quando a gente está falando, obviamente. O inglês, por outro lado, ele é uma língua rítmica. Então, aquela parte da sílaba na palavra que é a mais relevante, ela é mais pronunciada, ela demora mais para ser entregue. Isso é o ritmo da língua inglesa. A outra parte é a entonação. A entonação, digamos assim, é a cadência dos sons. E diferentemente do português, o inglês tem pelo menos 3 tons, ou 3 tônicas, digamos assim, ou 3 tons seria melhor para explicar. Então tem um tom primário, um tom secundário e um tom que não tem exatamente uma tonicidade. E muitas vezes, quando a gente não entende um falante nativo, quando está assistindo um filme, ouvindo uma música, tem muito a ver com essa parte não tônica dos sons, porque ela é praticamente quase que inaudível para o nosso ouvido. E isso é uma das coisas que acabam, digamos assim, atrapalhando muito com que a gente entenda. E, pelo outro lado também, quando a gente produz a fala, né?
Nós acabamos fazendo uma fala baseado numa língua silábica. A gente quer sempre reproduzir todas as sílabas da língua. Isso acaba sendo uma coisa muito estranha quando é produzida para o nativo e ele tem dificuldade de entender. E por outro lado, quando ele fala nessa ritmicidade do inglês, dentro da entonação da língua, e a gente tem uma dificuldade grande, muitas vezes, de conseguir entender. Bom, então o treinamento tem essa base de pronúncia, de ritmo e entonação. Vamos então para a próxima parte, que são os benefícios. Primeira parte, baseada nesse treinamento, a primeira parte do que acontece é a seguinte, é a inteligibilidade. A inteligibilidade tem a ver com entender e ser entendido na língua, entende? E entender quando o nativo fala ou um falante de uma outra língua que tenha algum grau de fluência na língua, quando ele fala com a gente, e quando a gente fala com o nativo principalmente. Inteligibilidade tem esse conceito de você poder se pôr com a língua dentro dos sons da língua. O segundo conceito é o de identidade. A identidade é como se fosse dar uma personalidade à produção dos sons que você faz. Então, quando você fala, você sabe que aquilo reflete quem você é e também reflete o que a língua é. Entende? Como um exemplo, deixa eu falar assim, por exemplo, de um técnico de futebol, o Filipão, ou sei lá, algum desses técnicos. Quando um técnico ele é contratado por um time estrangeiro, talvez seja importante que ele carregue no sotaque da língua portuguesa. Mas pensa por outro lado um executivo. Um executivo que vá trabalhar para fora do Brasil, se ele tiver o sotaque muito carregado da língua mãe, do português no caso, isso pode refletir de alguma maneira negativamente dentro da profissão dele. Fica parecendo que ele é incompetente de alguma forma. Então, quando você traz identidade à língua, você fala com uma personalidade da fala. Você tem uma personalidade na fala. O outro benefício é a credibilidade. A credibilidade ela é muito importante porque a nossa pronúncia ela precisa ser crível. E ela tem que ter os dois conceitos anteriores de inteligibilidade e identidade. Você tem que ser um falante que domine a língua. E o conceito de credibilidade, ele tem essa coisa a ver com a consistência do que você está falando. É meio ruim falar, mas existe uma questão de um julgamento social que as pessoas falam quando elas ouvem a gente. E dá para, de alguma maneira, explicar isso quando você for falar, por exemplo, em português no Brasil. Então, se você fala, por exemplo, num nível de linguagem não adequado àquele momento, isso pode tirar a credibilidade do que você está falando. Eu quero dizer de uma maneira assim, imagina como você fala em casa com a sua mãe, ou como você fala em casa com a sua esposa, ou marido, enfim. Se você for falar nesse mesmo tom dentro de uma reunião de negócios, esses níveis de linguagem, eles vão entrar em choque, e isso vai afetar a credibilidade do que você está falando. Então, os três conceitos de ser inteligível, ter uma identidade na língua e ter credibilidade quando se fala, são os benefícios do que esse treinamento de pronúncia, de ritmo e entonação, do que eles trazem. E ainda é importante falar mais uma outra coisa. Quando a gente faz os sons serem físicos e daí mentais, conscientes e inconscientes, a gente entender esse conceito de estender e reduzir o ritmo, de fazer a cadência dos sons e os 3 tons que tem na língua inglesa, a gente começa a criar novas conexões neurais de sons. E é muito importante, porque se a gente não criar essas novas conexões neurais, a gente sempre vai usar como a base do banco de dados os sons que se tem da língua mãe, no caso o português. E como o português não reflete os sons da língua inglesa, sempre vão ficar sons que são de alguma maneira aqui e ali parecidos, muitas outras vezes simplesmente sons diferentes. E quando eu falo sons, eu estou falando sons de palavras ou mesmo nas frases. Então criar novas conexões neurais faz com que você tenha uma produção mais acertada, mais acurada dos sons da língua inglesa.
Qual então é o grande objetivo disso tudo? Esse objetivo, ele é de trazer confiança para quando você fala. E essa confiança, inclusive tem estudos que falam que quando você fala uma língua e você tem uma grande certeza ou certeza mesmo dos sons, você foca na ideia e não traz a língua como se fosse um demôniozinho extra que está lá para ficar falando, não é assim, está errado, não é bem assim. Enfim, fica criando uma confusão mental e a ideia meio que se dissipa nisso tudo e aí criam-se esses brancos de fala, ou enfim, você simplesmente perde a linha de raciocínio. A confiança ela é importantíssima para se falar a língua inglesa. E o treinamento de ritmo, de entonação, de pronúncia, ele faz essa confiança ela ser concreta. Um outro aspecto ainda importante para ser falado é que muitas vezes as pessoas acham que o treinamento de Accent Addition tem como propósito falar a língua como um nativo. Isso não é exatamente uma verdade. Existem pessoas que têm habilidades e que conseguem chegar a falar uma outra língua próxima ao nativo, quase como um nativo, mas esse não é o objetivo do curso. O objetivo do curso é fazer com que, a partir do que você é, a partir do que você tem, construir um sotaque na língua inglesa. Baseado em todos os conceitos do que foi dito, do que eu acabei de falar, e baseado na confiança que você tem em produzir os sons. Okay? Então, essa é a ideia de Accent Addition. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e em algum lugar aqui vão estar os meus contatos. Se você tem dúvidas, sugestões, alguma coisa que gostaria de compartilhar, por favor. E também se quiser dar like, eu agradeceria. E claro, compartilhem o vídeo e até a próxima.